Ore comigo, por favor. Querido Pai, toda honra e glória nós entregamos a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado por essa manhã, obrigado por este domingo, pelos meus irmãos aqui comigo, os meus irmãos agora online, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nos acompanhando. Que inspirador, tivemos batismos hoje, Senhor, glórias ao Teu nome. São pessoas que disseram sim a Jesus. Uau! Nós profetizamos sobre eles o melhor da história deles ainda por vir, orientados, capacitados pelo Teu Santo Espírito. Agora, Pai, vamos mergulhar e meditar na Tua palavra. Fale conosco. Usa a minha vida. Fale comigo. Fale com os meus irmãos. Eu oro com toda a minha fé no nome forte de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu já passei por isso, é a série de mensagens que estamos aqui mergulhados há algumas semanas. Já falamos do tema Por que Deus demora tanto, quando dá vontade de desistir. Domingo passado, quando o impulso é forte demais. E hoje o tema desta manhã é quando feridas do passado ainda doem. A nossa série, ela é totalmente fundamentada na vida e na experiência de Jesus. Eu já passei por isso, não está se referindo a mim, Marcelo, mas a Jesus, ele já passou. Jesus não apenas entende a sua dor, ele venceu a própria espera, como homem. Seja qual for a dor que você enfrenta, Jesus entende porque já esteve lá. Ele já esteve lá. O tema de hoje é forte. Essas feridas do passado que parece que não querem cicatrizar. Temos a impressão de que já passou, mas de repente relamos ali, está infeccionado ainda. Porque se toca, se aperta e ainda dói, é porque não tem cura, não. Está infeccionado, precisa de tratamento. Todos nós temos traumas, família. Maiores ou menores, mas todos temos. Agora, o que seria um trauma? Trauma psicológico é uma experiência ou um conjunto de experiências que excede a capacidade da pessoa de lidar, processar, integrar tudo aquilo que aconteceu, gerando naquele momento uma desorganização emocional que perdura. Uma desorganização cognitiva, inclusive corporal. O psiquiatra holandês Bessel van der Kolk, ele descreve bem a visão que ele tem compreensão sobre trauma. Trauma é quando a experiência fica presa no corpo e na memória não processada. O que um trauma faz em nosso cérebro? Ele armazena a memória de forma fragmentada. O evento não é armazenado como uma narrativa organizada, mas como flashes, sensações e imagens. Dificulta a nossa regulação emocional, respostas intensas, mesmo fora de contexto. Influencia a nossa capacidade relacional, podendo afetar as nossas tomadas de decisões por décadas. Tem pessoas que estão traumatizadas e carregando isso por décadas. Por isso, nosso incentivo a você vir participar também do Método Soul. Como eu disse, todos nós temos algum nível de trauma, que de alguma forma nos afetam até o presente momento. Alguns exemplos possíveis de traumas que talvez você esteja lidando hoje. Rejeição dos pais. Discriminação. Apelidos lá do passado. Tem gente que até hoje não pode ouvir aquele apelido que parece que ativa dentro dele o módulo Godzilla. Pois é. Decepção com amigos, sócios, desilusões amorosas,
brigas conjugais, traição, situações financeiras, perda de um ente querido, abuso moral, abusos sexuais. Talvez alguns de vocês possam ter até dito, o último aí até entendo, mas o resto é frescura. Vamos entender algo muito importante hoje aqui. A dor do outro, o trauma do outro, não tem a ver contigo, tem a ver com o outro. O que talvez para você lidaria com a situação assim, bem facilmente, o outro talvez não. Então você não resolve o problema do outro a partir de você. Você ajuda o outro a resolver esse problema a partir dele. Isso é empatia. E não existe ninguém mais empático no universo do que Jesus. Ele já esteve aqui, ele já passou por isso, ele conhece a sua dor. Muitas vezes nós temos essa tendência de minimizar a dor do outro. Acontece muito com os pais. Às vezes a criança, o junior, vocês não têm ideia, adolescentes, nós vivemos hoje, graças a Deus, um momento muito lindo com os nossos adolescentes, mas vocês não têm ideia o número de adolescentes órfãos de pais vivos. O pai está vivo, a mãe está viva, moram em casa, parece que é uma família maravilhosa, mas não tem atenção. O pai coloca na cabeça que o papel dele é só prover recursos. E se ele traz a melhor escola, a melhor roupa, a melhor alimentação, ele está cumprindo o papel dele. Seria melhor teu filho não ter nada dessas melhores, mas ter a melhor atenção do pai em casa, para ouvir. Nós não estamos aqui fazendo conjecturas, eu estou aqui afirmando, inclusive com relação aos seus filhos, pastoreados por nossa equipe. Em um Confralive destes anos atrás, nós incentivamos os pais a participarem. Os pais que positivamente aceitaram o desafio, tiveram suas vidas marcadas. Foi uma das experiências mais extraordinárias. Víamos aqui no altar não apenas os jovens e os adolescentes curvados, chorando, mas os pais abraçando e chorando juntos. Quem entendeu e mudou as estratégias, eu tenho certeza que nunca mais foi a mesma coisa dentro de casa. Mas o que nós fazemos muitas vezes, quando um adolescente vem reclamar de algo que aconteceu na escola, de algo que está deixando ele abalado, de algo que está deixando ele deprimido, e aí você quer seguir o conselho do bispo, fala, então fala para mim, o bispo já me chamou a atenção hoje lá de manhã, o que é que está acontecendo? Aí ele fala, não, porque o menino, não sei o quê, fala, isso é problema! Problema sou eu que tenho que amanhã matar um leão, depois de amanhã matar outro leão, para poder botar comida dentro de casa. Essa criança nunca mais vai se abrir com você, esse adolescente nunca mais vai se abrir com você. Mas fique tranquilo, que o que não vai faltar para ele, na rua, é traficante que vai ouvir, é gente sem vergonha que vai ouvir. E começa na internet, porque ele está em contato com essa galerinha do mundo inteiro, com aquele fiozinho, igual esse meu aqui e aqui, ó. Ai, meu filho é super inteligente, ele passa o dia inteiro fazendo jogos, eu não entendo nada. A maioria das crianças e adolescentes sendo abusados moralmente, sexualmente, molestados, está tudo através dessas conexões online. E você não sabe, porque você está matando o seu leão por dia para dar o de comer. Você não entendeu nada sobre a vida. Você só se importa, na verdade, é contigo, consigo mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus, ele entende a sua dor. Ele não fica falando assim, ô Miguel, pega aí,
todas as orações que estão chegando, divide. Traz para mim só as cabeludas, só as difíceis. Os outros vai passando por os probleminhas, mas aquela oraçãozinha lá do menininho de 7 anos que não ganhou o Godzilla de Natal, isso aí não traz não. Eu estou para te falar que são os primeiros que Jesus pega. Porque a questão não é o tamanho do problema que eu mensuro a partir de mim, mas é o problema que está acontecendo a partir da interpretação de quem compartilhou. Eventos que todos passamos, que geram traumas e marcas que muitas vezes nos acompanham a vida toda. Talvez, enquanto eu compartilhava aqui uma destas palavras, desta lista aqui, só de ouvir, aí isso já te bloqueou, te fechou. É igual o dentista, quando está lá mexendo, olha, nem vai precisar de anestesia, está tão pequenininho. Aí a gente acredita, né? Aí ele vai lá, de repente, irmão, parece que entrou o negócio que cutucou o cérebro e voltou. Falou, eu acho que eu perdi a visão, entrou. Não já aconteceu com vocês aí? Rapaz, você chega a arrancar os negócios de segurar na cadeira assim. Assim, melhor da anestesia, né? Então, eu não vou mentir para você. Uma mensagem como a de hoje vai dar um choque mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode continuar com esse negócio, esse dente cariado, e depois isso aí vai acabar dando um canal, vai perder o dente. E até perder o dente tu vai sofrer demais, vai doer muito. Ou você permite Jesus mexer nesse negócio, limpar, curar, depois não vai doer mais. Não existe fórmula mágica. Se tivesse, eu falava. Talvez só de eu ter trazido a lista e o tema, se você pudesse, você se levantaria e sairia. Já te incomodou, você está desconfortável. Eu queria dar uma palavra para você de amor. Permaneça, fique. Fique em oração. Diga, Senhor, o que o bispo está dizendo de fato é verdade. Eu tenho isso na minha vida, está doendo. Eu não quero falar sobre isso. Mas eu também não quero viver com esse peso, com essa dor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Por isso que essa mensagem é tão importante no dia de hoje. Existem feridas do passado que ainda estão doendo no presente. A frase, ninguém me entende, nunca teve tanta importância e frequência no teu coração como nestes últimos tempos. Jesus te entende. Jesus te entende. Mateus capítulo 27. E eu quero te dar a experiência mais traumática da vida de Jesus, para mostrar para você que Ele sabe o que é dor. O verso 26 em diante diz, então Pilatos soltou-lhe Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele, zombando, salve rei dos judeus, cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batia-lhe com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. Em Lucas 22, verso 63, diz assim, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, a bater nele, cobriram seus olhos e perguntavam, profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus foi entregue para ser açoitado, família. É provável que Jesus tenha sido despido e vestido novamente pelo menos 4 vezes.
em ocasiões diferentes. E tudo isso tinha como objetivo não apenas infligir mais dor durante os açoites, mas também de causar impacto e dor moral. O Filho de Deus sendo despido diante das pessoas. Os romanos tinham uma arma de tortura, que era o flagrum, conhecido como flagelo, diferentemente dos chicotes que os boiadeiros usam hoje. Essa dos romanos era um pedaço onde você segura, de forma rígida aqui, menor, e várias tiras de couro, não muito grandes. E estas tiras de couro amarradas à ponta do bastão, e na outra ponta dessas tiras, ali era amarrado, preso, pedaços de vidro, pedaços de metal, pedaços de ossos. Jesus ele foi amarrado, preso, nu, a um tronco. O soldado romano, ele não batia no meio das costas, ele vinha de lado. Essa era a forma onde, ao pegar pela lateral do corpo, na dorsal, aquelas peças encravavam na lateral do corpo. Quando aquilo era encravado, infligia uma dor. Mas a maior dor é quando puxava-se novamente o flagelo, e onde estava encravado, arrancava muitas vezes pedaços, lasca do couro humano. O judeu tinha uma regra, uma lei, na verdade. Já não era o flagelo, era o outro tipo de açoite, mas não poderia ultrapassar 40. Se o soldado fizesse isso, não romano, estou falando em Israel, se ele desse 41, o próprio soldado teria que ser açoitado também. Então havia agora a regra das 40 chibatadas menos 1, 39, para não ter o risco de ultrapassar as 40. Mas Roma não tinha isso. Soldado romano não tinha número, e era muito comum o soldado chegar a perder a sua força e ter que ser substituído por outro soldado para que continuasse o açoite. Então aquilo era desferido em uma lateral e depois mudava-se de lado para que a outra lateral, a outra dorsal, sofresse os flagelos. A história relata de que a maioria destes sequer chegavam à crucificação, porque morriam nos açoites. Agora, perceba que, além de tudo isso, tinha zombaria, porque colocavam nele depois uma capa. Depois do açoite, porque quando você sofre um corte, aquilo mina sangue, água, as plaquetas tentando de alguma forma, de forma desesperada, parar aquele sangramento. Então você coloca uma capa em Jesus, e aquela capa então gruda naquele sangue, naquela ferida, seca, e depois tirava-se a capa novamente. Você chora quando lá no hospital a enfermeira vai trocar o curativo, porque secou o curativo. Jesus pelo menos passou por isso 4 vezes. E depois disso, colocaram o travessão da cruz em seus ombros para carregar. Aí você entende por que ele não aguenta carregar. Precisaram da ajuda daquele homem. Embaixo do seu braço, aqui, tem um músculo
que é chamado de grande dorsal, bem na direção onde os flagelos atingiam com maior força. Esse músculo deve ter sido dilacerado. Era o músculo que inclusive dá sustentação. Jesus não consegue. Depois disso, quando chega no lugar da crucificação, os pregos são colocados não na palma da mão, mas aqui, bem na junção dos dois ossos, para que pudesse haver melhor sustentação do peso do corpo. Se colocasse na palma da mão, rasga, passa pelo vão dos dedos. Mas era bem aqui, nos dois pulsos, você sabe bem. No alto de Páscoa, você vê a encenação, tem uma plataformazinha onde os pés ficam apoiados. Mas isso é teatro. Jesus ele foi crucificado, deitado, a cruz estava no chão. Então, ou os seus pés foram colocados um sobre o outro e o prego passou os dois no chamado peito do pé, ou talvez os pés de lado e atravessando bem aqui onde fica o tendão de Aquiles, onde o músculo é muito forte. Esse tendão de Aquiles suporta 2 toneladas, o nosso tendão. Então, provavelmente aqui ou no peito do pé. Não tinha plataforma. E isso acontece com Jesus deitado sobre a cruz no chão e depois ela é levantada. Quando essa cruz erigida e entra, ou ele provavelmente pode ter sido pregado no travessão e depois içado até a altura e depois pregado. Essas duas alternativas eram viáveis. Aí alguém pode pensar, bom, o pior já passou. Falou, não, o pior só está começando. Porque a cruz é um instrumento de tortura, não é um instrumento só de morte. Não existe nada pior no mundo inventado pelo ser humano para infligir dor a alguém do que a crucificação. A crucificação não era um método de execução, a crucificação era um método de impor medo aos subjugados. Por isso que a pessoa ficava naquele lugar. Alguns relatos afirmam que pessoas fortes chegaram a agonizar por 4, 5 dias. Por isso que muitas vezes davam a eles aquela mistura de água com fel no isopo para que pudesse chupar. Por que eu vou dar água? Ai, que bonzinho, para tirar dor, né? Aquilo atenua a dor. Fala aqui com a minha mão. Que pastor que você anda ouvindo? Ai, deram isopo. Lá, não deram água com fel para poder aliviar a dor. Tu sabe o que é fel? A única questão é prolongar um pouco mais a agonia dessa pessoa. Talvez porque já perdeu sangue demais nos açoites. Talvez porque esteja morrendo cedo demais. Então, de alguma forma, tentar levá-lo a sofrer ainda mais, para ficar mais tempo pendurado. Faça um teste. Pendure num travessão. Vai na academia, vai em algum campo de futebol. Pega um travessão, uma barra de ferro. Se pendure nessa barra de ferro. Solte o teu peso. E tenta respirar. Fala para mim se você consegue. Não vai, porque o peso do teu corpo puxa tudo para baixo. E os teus pulmões ficam pressionados. Não tem como os alvéolos receberem ar. Então você não respira. Para respirar você precisa. Então, cada ato de respiração era uma dor insuportável. Porque para respirar, Jesus tinha que colocar todo o peso nos seus vasos laterais e empurrar o corpo para cima, esfregando
no madeiro aquelas costas dilaceradas. E quando ele empurrava, não tinha plataformazinha, ele jogava o peso em cima dos pregos que estavam traspassando os seus pés. Então ele jogava o peso para cima, puxava o ar e depois soltava o peso nos pregos que estão prendendo ele na cruz. Talvez eu não tenha ideia do teu sofrimento, mas não venha dizer que Jesus não sabe o que é dor. Eu não vim falar da minha empatia por você, eu vim falar da empatia de Jesus por você. Ele sabe o que é dor, ele já esteve lá. Eu quero, de uma forma direta, trazer para você 3 pensamentos e orar por sua vida nessa manhã. O que fazer quando as feridas do passado ainda doem? Teu primeiro passo é crer que a cura é possível. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5 dizem: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados. O primeiro passo é crer. A cura é possível. A gente precisa começar essa mensagem com esperança. A cura é possível. Você não é a sua dor. Eu sei que não é a primeira vez que você escuta isso. Você não é o que fizeram com você. Mas enquanto você não entender, assimilar e tomar posse da cura, será apenas mais uma frase. João 10:10, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz, declara Jesus. Jesus veio para você viver o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Filhos, a própria neurociência mostra que um trauma pode ser processado, pode ser superado. Eu não venho trazer aqui questões de ciência ou da neurociência para te convencer, mas só para dizer que o que a Bíblia fala há milênios. A ciência hoje, com o seu avanço, consegue concordar. Não, é verdade, isso é assim, assim, assado. Mas a Bíblia já fala isso. Traumas podem ser curados. Os traumas podem ser curados. O trauma não é uma sentença permanente. Papai criou a sua cabeça, o cérebro que está dentro da sua cabeça. Papai fez de uma forma tão perfeita o que a ciência hoje chama de neuroplasticidade. Sabe o que é isso? São novos caminhos que ela consegue desenvolver e alcançar. Mas o diabo quer que você fique preso àquele evento lá de trás. O diabo quer que você acredite numa mentira de que essa dor nunca vai desaparecer. Bispo, mas por que eu ainda me lembro? Eu já tentei esquecer, mas eu não consigo. Eu falo assim, ei, espere um pouquinho que eu quero te ensinar algo muito importante daqui a pouco. Sobre o esquecer. Fique comigo. Por agora, me dê um voto de confiança. E aplique a sua fé na palavra de Deus, não em mim, na palavra de Deus.
E por favor, comece a declarar a você mesmo: essa dor vai passar, porque eu creio na cura que o meu Deus tem para a minha vida. Muitos tentam curar seus traumas e feridas com o tempo. Afinal de contas, bispo, o tempo cura tudo, não é? Não. Eu costumo dizer que essa frase certamente foi idealizada por Satanás. Tempo não cura. O tempo no máximo enterra, mas ainda continua sangrando. Um trauma precisa ser enfrentado, um trauma precisa ser processado, o trauma precisa ser ressignificado. É importante. Temos tantos profissionais cristãos na área da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, que podem te ajudar. Temos o método Soul. Participe, faça a sua inscrição, não há custo algum. Pelo contrário, são pessoas que já passaram por isso, que estão aqui para também estar ao seu lado, te ouvir, te entender e falar: Deus me libertou, Deus me ajudou, Deus me curou, vai curar você também. E o principal é: temos o Espírito Santo para caminhar ao nosso lado. É o Espírito Santo quem nos auxilia nessa jornada de cura. Romanos capítulo 8, verso 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Palavra de Deus. O Espírito Santo entra em todas as áreas da sua vida e traz vida aos lugares de morte. Ele alcança os traumas e traz cura a estas feridas abertas. A cura é uma jornada trilhada com o Espírito Santo. Repita isso comigo. A cura é uma jornada trilhada com o Espírito Santo. A segunda verdade nessa manhã: o caminho da cura precisa passar pelo perdão. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E aqui eu já começo a tocar numa das áreas mais difíceis para todos nós. Eu ouço muito: bispo, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei. Se você não me falar, eu não vou saber. Não sei. Porque o que fizeram comigo não tem perdão. Eu já gastei horas em aconselhamento com pessoas. E no momento chave onde você precisa se posicionar, onde você precisa de fato liberar, eu já ouvi isso: eu não perdoo. Eu falei assim: olha, eu sinto muito, porque eu só posso vir até aqui com você. Talvez um psicólogo, um psiquiatra te receite um remédio e continue, mas eu sou um pastor. E eu não vou te enganar. Eu não posso. Ou você toma uma decisão e libera o perdão, e o Espírito de Deus te auxilia, te ajuda. Ou você vai ficar por conta própria. É como uma pessoa num tratamento de câncer, e o médico fala: você precisa de 10 sessões de quimioterapia. Você quer ser curado? Claro que eu quero. Aí fala: então vamos começar. A enfermeira já vai te levar a primeira dose agora. E ele diz: não. Mas você não quer ser curado? Quero. Mas por que você não quer? Porque eu já sei dos efeitos da quimioterapia. A gente perde cabelo, eu fico enjoado, eu vou vomitar, eu não vou conseguir comer, eu não vou dormir. Mas você quer a cura? Eu quero a cura, mas tem que fazer a quimioterapia. Eu não vou fazer a quimioterapia. O médico vai falar: então procure um pastor. Quem sabe uma cura pode acontecer.
Na área do perdão é a mesma coisa, só que do lado inverso. Você está comigo, precisando da cura na alma, e eu vou falar para você sobre tudo o que a Bíblia diz, até chegar o momento onde eu falo, libere perdão, e você vai falar, eu não quero, porque liberar perdão é esquecer o que o outro fez comigo, e eu quero que ele pague um preço, e eu não vou fazer. Falo assim, não, mas você precisa, mas eu não quero. Mas você quer ser liberto do trauma? Eu quero ser liberto do trauma, mas então lhe perdoa. Eu não quero perdoar. Falo, então procure o psiquiatra, e procure o psicólogo. Porque espiritualmente, eu não tenho mais o que fazer por você, a não ser continuar orando por tua vida. Mas a partir de agora, o resultado depende da tua decisão e da tua escolha. Ficou claro isso? Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que estão fazendo. Você prestou atenção enquanto eu tentava trazer de uma forma muito resumida um pouco da tortura que Jesus passou? Você prestou atenção? Ele lança essa frase pendurado na cruz, olhando para os seus algozes, olhando para todo o povo, muitos ali embaixo zombando, e ele, na oração, diz, Pai, perdoa-lhes. Aí fala, mas também é Jesus, né, bispo? É o cara, né? Então tá. Então vamos falar do primeiro mártir da igreja primitiva. A igreja começa, o Espírito Santo vem sobre ela, e de repente nós temos um diácono, nome dele Estevão, homem cheio do Espírito Santo, foi pego, fazendo sabe o quê? Falando de Jesus. Foi pego fazendo boas ações. Foi pego pregando as boas novas. Condenado à morte. Vamos matar o Estevão. Quem autoriza a morte do Estevão? O Paulo. O apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, mas era o Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Inclusive as vestes de Saulo, a capa de Saulo é jogada aos pés do Paulo, que está dando como autoridade, autorização para aquele assassinato. Ele foi morto por apedrejamento. Ah não, mas eu preciso falar para você, porque de repente você está achando que é mais ou menos igual tiro de fuzil, o pessoal com estilingue, com a funda do Davi. Não, apedrejamento naquela época acontecia de uma forma muito terrível, tinha o seu tom de tortura também. A pessoa a ser morta ficava numa plataforma mais baixa, como por exemplo vocês que estão aqui embaixo e os algozes aqui na parte de cima. Não era pedrinha de Davi jogando com uma funda, eram pedras do tamanho de um paralelepípedo. E essas pessoas pegavam essas pedras daqui de cima e deferiam contra a pessoa que deveria ser morta. A não ser que uma pedra, na primeira, atingisse a cabeça e essa pessoa então viesse a desmaiar ou já morresse o que normalmente não acontecia. Porque as primeiras pedradas pegavam na perna, na canela, fraturas expostas aconteciam no fêmur. Qual é a tendência de uma pessoa que vai levar uma pedrada na cabeça? Se é uma pedrinha, às vezes você não enxerga, mas se é uma pedra desse tamanho, você está aqui embaixo, o que você faz? Exatamente, pedra pega aqui, fratura exposta. Então, o Estevão, sendo apedrejado, já havia começado, ele começa a agonizar. Fraturas, traumas, ele está lá no chão. A Bíblia diz que ele tem uma visão. Ele enxerga o céu aberto. E ele enxerga Jesus à destra do Pai. E quando ele tem essa visão, ele poderia talvez fazer como os apóstolos, enquanto andavam com Jesus, ao serem contrariados por algumas pessoas, e sugeriram para Jesus, vamos pedir ao Pai que mande fogo para consumi-los. Mas o Estevão, que não era Jesus, mas estava cheio do Espírito Santo, ecoou as mesmas palavras de Jesus e declarou, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Então se o Estevão
pôde perdoar, você também pode. Você também pode. Eu também posso. Não tem como você ser curado dos traumas do passado sem liberar perdão. Certa vez em Mateus 18, verso 21, ali o Pedro começa um diálogo com Cristo sobre perdão. E ali o Pedro fala quantas vezes devemos perdoar. E era da cultura do judeu perdoar uma pessoa até 3 vezes no dia. O Pedro fala 7 vezes, Senhor. E Jesus diz não, é 70 vezes 7. Não é sobre quantidade, é sobre a essência de quem você é. O liberar perdão não tem a ver com a dor que você sente ou sentiu. Não tem a ver com a gravidade do que foi feito. Tem a ver com a essência do que você carrega. Aí Jesus conta uma parábola, e a parábola é a seguinte: havia um rei poderoso, e um súdito lhe devia uma dívida impagável. Impagável. É como se Jesus dissesse, ele devia 500 quintrilhões, nem sei se existe essa palavra, porque essa foi a reação de quem ouviu Jesus contar a parábola. Era um valor que não existia. E essa pessoa chega até diante do rei dizendo, olha, eu sei que eu te devo, mas por favor me dê mais um tempo. O rei fala, rapaz, tu não vai conseguir pagar. Jesus contando a parábola. A Bíblia diz que aquele rei chega para o súdito e diz assim, eu estou perdoando tua dívida, vai em paz. Aquele homem sai feliz. Ele sai feliz, eu não devo mais nada, eu estou livre. Jesus continua dizendo que esse mesmo homem perdoado encontrou um outro que lhe devia 100 reais. Vamos fazer assim na aplicação dos dias de hoje. E aquele homem que lhe devia 100 reais disse, olha, eu sei que eu estou te devendo, me dê mais um tempo que eu vou te pagar. E aquele homem disse, de jeito nenhum, chamou os soldados, mandou prender. Enquanto você não me pagar, você está preso. A conversa chegou no rei, o rei chama de novo aquele cara. E o rei já começa assim, homem mau, não deveria você fazer o mesmo que fiz contigo? Pois agora você está preso, e você vai ser entregue aos verdugos, aos açoites, aos sofrimentos. A analogia está clara. Com relação ao perdão, eu e você temos uma dívida que ninguém consegue pagar com Deus. É a dívida dos nossos pecados. A alma que pecar, morre. O salário do pecado é morte e morte eterna. É distanciamento de Deus. Mas em seu amor, graça e misericórdia, Jesus vem e paga uma dívida impagável. Não de qualquer jeito. Dando a própria vida. O que ele está dizendo para Pedro é, como é que alguém que recebe um perdão de uma dívida que não podia pagar, não consegue perdoar um trauma do passado, de alguém que te feriu? Ou você ainda não recebeu o perdão do alto. Ou você ainda não discerniu quem é Jesus. Ou talvez você só esteja vivendo religião, mas não relacionamento com Deus. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, tu vai ecoar as mesmas palavras de Cristo. Perdoa, Pai, não sabe o que estão falando, não sabe o que estão fazendo. Família, eu quero que você entenda algo muito profundo aqui. Não perdoar é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Perdão é libertação para você, não é absolvição do outro. Perdão é obedecer a Deus, mesmo quando a dor ainda está presente. E muitas vezes é o início do processo de cura, não o resultado da cura, processo. Você perdoa da mesma forma que foi perdoado. A base do que eu estou ensinando para vocês
Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão liberta as pessoas. Perdoar é libertar as pessoas da prisão de seus sentimentos e emoções. Perdoar é liberar o peso de culpa, é receber a leveza da graça de Jesus. Agora preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Perdão não muda o passado, mas libera o seu futuro. Sim, perdoar é sondar e trazer para fora rancores, amarguras e ressentimentos. Como é que estão os teus relacionamentos? As pessoas estão livres pelo seu perdão ou presas pelo seu padrão de justiça e vingança? Stephen Furt, que ele escreveu, perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Ah, o perdão. O perdão. Eu poderia ainda falar tantas coisas aqui, mas eu só quero encerrar essa parte do perdão te dizendo que perdoar não é apagar o que o outro fez. É liberar você para viver. O justo juiz sabe de todas as coisas. Eu tenho os meus traumas. Eu tenho. Eu não fico guardando e-mails, prints. No que diz respeito a CNPJ, parte jurídica, quando tem acusação, quando tem ameaça, que eu sofro ameaças, eu printo e jogo na mão do advogado e depois eu apago. Eu já falei aqui que muitas vezes eu apago comentários ofensivos e bloqueio a pessoa. Vocês já me ouviram falar isso? Não é por ressentimento, é para blindar meu coração, porque não é fácil perdoar. É uma decisão. Perdoar alguém e ficar constantemente com aquele print da conversa, da acusação e da fala, para que ficar cutucando? Eu libero o perdão e viro a página. Vou viver aquilo que Jesus tem. É fácil perdoar, pastor? Já falei, não é. Não é. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais fácil fica, confesso. Mas não é não. O problema é que muitos líderes, pastores, tentam tratar deste assunto de uma forma muito simplista. Como assim? Tratam a questão do perdão como se fossem meninos. Querem que eu explique melhor isso? Querem? Vou desenhar para você. O camarada maltratava a esposa, batia na esposa, traía a esposa, péssimo marido, por anos. Essa mulher tomou coragem, foi na delegacia, Maria da Penha, ganhou uma restritiva, o cara não pode chegar perto, vive na ameaça, mas aí esse homem vai para o face a face, vai subir a montanha. Aí ele volta, todo cheio de Deus,
convertido, e vai na mulher e fala assim, eu quero restaurar meu casamento. Aí o pastor fala, você tem que perdoar, tem que aceitar ele. Esse é o pastor menino que não entende das coisas. Perdoar é não cobrar mais. Mas você não fica livre das consequências dos atos que você fez. Eu estou liberto porque liberei perdão. O que você tem para resolver com Deus é entre você e Deus. Um pastor maduro pode trazer para essa família um alvo, um objetivo. Deus pode restaurar esse casamento? Pode. Havendo disponibilidade, disposição e vontade das duas partes, vamos trabalhar para isso. Um processo pode ser iniciado. Não é porque você voltou da montanha, que agora eu vou voltar para casa. Restritiva está funcionando ainda. O juiz assinou. O que você faria, bispo? Eu botava o homem da montanha, o que voltou do face a face cheio do Espírito. Falou, 6 meses em acompanhamento com um dos meus pastores. Toda semana você vai ter que prestar conta da sua vida, fazer um discipulado, crescer. E vão ver, o que você não fazia vai ter que começar a fazer. Vai ter que orar, ler a Bíblia, trabalhar. Tu era meio vagabundo, né? Ficava enchendo a cara de cachaça, enchendo a paciência da esposa. 6 meses, vai trabalhar. Uma outra pastora vai trabalhar com a outra. Você quer restaurar? Eu quero, mas eu não... Desse jeito, então vai lá, ficar lá com a pastora, vamos trabalhar, não sei o que, papá. Vamos ver o que Deus vai fazer. E a escolha e a decisão sempre precisam ser dos dois. Eu vou mandar voltar? As minhas filhas, uma já se casou com quem quis casar, e a segunda casa agora no meio do ano com quem escolheu casar. O meu papel foi formá-las mulheres de Deus, maduras para que soubessem tomar suas decisões diante de Deus e serem responsáveis pelas escolhas que fazem. Eu vou trazer sobre a minha vida a responsabilidade de escolhas que você precisa fazer. Eu compartilho princípios. Tu não é obrigado nem entregar a tua vida a Jesus. Te aconselho a fazê-lo, porque senão vai para o inferno. Morte eterna. Mas eu não quero. Você é livre a fazer o que quiser. Eu pastoreio pessoas livres, que em sabedoria e na plenitude do Espírito escolhem a melhor parte, que é obedecer o que o Senhor orienta. Isso para mim é bíblico. Isso para mim é saudável. Isso para mim é ser dirigido pelo Espírito Santo. Concluo nessa manhã. Creia que as suas cicatrizes podem curar outras pessoas. João capítulo 20, verso 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Suas marcas, filhos, não precisam definir você, mas elas declaram o que Deus fez em você. Paulo declarou, eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunho, histórias de rejeição em pontes para a redenção. Deus não causa uma dor, mas Ele é especialista em transformar sua dor em testemunho. Me chama a atenção o fato do Filho de Deus, pastor Eliezer, quando glorificado e ressuscitado, fazer questão de carregar uma cicatriz. Quantas vezes você e eu, vamos falar a verdade, até fomos curados dos traumas do passado, coisas que aconteceram, mas como eu disse, você não se esquece.
Eu queria não ter que lembrar, eu queria não me recordar. Pois bem, filho, eu tenho uma boa notícia para você. Ao invés de ficar reclamando, agradeça porque não tem Alzheimer. Porque se tiver Alzheimer, você esquece de tudo. A questão não é se lembrar do que aconteceu, é de quando se lembrar não doer mais. E aqui está o ponto de virada. Quando eu fico pensando em Jesus, que quando ressuscitou, poderia e teve o corpo glorificado, livre de tudo. Ele poderia simplesmente decidir: não carregarei marca nenhuma. O que eu tinha que sofrer, eu sofri, não vou sofrer mais, como de fato não sofre. Mas eu não quero nada que me lembre, ou que façam lembrar daquele momento de vergonha, onde nu fiquei pendurado numa cruz para escárnio, onde as pessoas ficavam zombando. Ele fala: eu carrego essa, que o soldado já tinha morrido, que ele furou para saber que eu estava morto ou não. Eu carrego essa, onde o prego entrou, carrego essa, e nos pés eu também. Ele fala: Tomé, não foi você que disse uma semana atrás que só ia acreditar se tocasse? Pois bem, eu decidi carregar estas marcas para poder ver a tua vida curada e transformada. Eu já me peguei, sabe naqueles momentos onde a gente fica divagando às vezes no escritório, pensando, analisando as coisas que já aconteceram. Porque história é bonita depois de contada. Eu já me peguei muitas vezes assim. Sento na poltrona, olho para a janela. Eu gosto de olhar para o campus. Estou com a Bíblia na mão. Penso no presente, projetando o futuro. Impossível fazer isso sem antes olhar para trás, para ver o que Deus já fez. E quando eu vejo o que Deus já fez, o que eu enxergo? As cicatrizes. Aí eu fico me perguntando: e se Deus me pedisse para fazer tudo de novo, mas sabendo tudo que eu iria passar, que eu passei, que eu teria que passar de novo, eu aceitaria? Só você sabe a dor que sentiu quando passou. Mais ninguém. Teu marido não sabe. Ele chorou contigo, ele te deu apoio, mas só você sabe, e Jesus, o quanto de fato aquilo doeu. E eu em lágrimas já pude dizer: eu faria de novo. Quando eu olho para vocês, quando eu olho para as nossas extensões, quando eu recebo os testemunhos, que graças a Deus hoje são infinitamente mais os testemunhos do que as palavras de acusação ou desdém, agradecendo a Deus pela minha vida, pela vida da bispa, agradecendo a Deus pela vida da igreja, do testemunho que a igreja operou na vida dos filhos, tanto de cura, restauração. Eu olho para as cicatrizes e falo: valeu a pena. Porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Eu quero te dizer que as tuas cicatrizes, se você permitir Jesus cicatrizar, Deus vai te dar oportunidade de, através delas, curar outras pessoas. Eu estou te chamando para viver algo exponencial. Não estou minimizando o seu problema, nem minimizando a dor que você passou, ou esteja passando. O que eu estou dizendo é que o diabo quer aumentar isso para te prender. Mas o Senhor quer curar para te liberar. Coloque-se em pé. Quero orar com você nessa manhã.
Sabe, filhos, o altar está aqui e você está em família. Você está num lugar e num ambiente seguro. Coloque o que você precisa colocar nos braços de Jesus hoje. Eu creio que enquanto você sai do lugar e vem para cá, tem bálsamo que Ele já vai derramando sobre a tua cabeça. Não é só sobre perdão. Lembra que eu estou falando de traumas. Às vezes nem tem nada ou alguém, mas existe uma dor. Talvez foi um conjunto de situações. Talvez tem pessoas que são adultas, são casadas, mas ainda carregam marcas de um apelido que foi gerado na adolescência, na escola. Você nem sabe mais, você nem lembra quem começou. Você não tem ninguém pontual para falar, eu tenho raiva. Não, mas aquilo ainda gera uma dor. É um trauma. Eu recebi muitos apelidos. Por isso que eu não gosto de apelidos pejorativos. Não gosto quando a minha equipe, e eles são muito alegres, principalmente os mais jovens, alguns deles estão até viajando. Eu já até orientei, para com essas brincadeiras de apelido. Porque apelido só tem graça, vamos falar a verdade? Apelido só tem graça quando o outro não gosta. Estou certo ou estou errado? Então não cabe em nosso meio dar apelidos aos outros. Quando alguém chega e diz assim, eu inventei um apelido para mim, não pega. Porque a graça do apelido é incomodar o outro. Não cabe para nós isso. E tem pessoas que às vezes assimilam, mas na verdade incomoda. E ficam presas, não falam nada. Por que você hoje não fala? Falou, essa mensagem é libertadora. Todo mundo me chama assim, eu até atendo assim. Quando falam o meu nome eu nem olho, mas na verdade me incomoda. Seja liberto hoje. Nessa casa, se você falar no teu círculo de amizades, entre nós, eu não quero mais ser chamado pelo meu apelido. Eu tenho um nome profético, eu recebi do meu pai, da minha mãe e tal. A partir de hoje esse apelido cai. E daqui da igreja, do nosso convívio, vai ser transformado isso daí. Eu não estou dizendo que é errado ter apelido, estou dizendo se esse apelido te incomoda. Hoje é dia de libertação. Mas a maioria de nós temos pessoas a quem liberar perdão. Muitos já estão aqui à frente. Eu vou te dar 1 minuto enquanto cantamos. E se você está precisando deste bálsamo sobre a tua vida, não precisa continuar sofrendo mais. Jesus tomou sobre si as nossas dores. Amém? Aí você sai do lugar, vem aqui, você não precisa falar nada. Mas não, só vem aqui. Os meus intercessores, pastores vão ungir você, orar com você. É um tempo para você se derramar. É um tempo seu com Jesus. Repito, você está em família, está num ambiente seguro. Faça desse dia um marco, um antes e depois. Amém? Seja Satanás envergonhado e Jesus enaltecido nessa manhã.
entregar-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Reconcilie-se com Jesus. Toma essa decisão na tua vida hoje. Reconheça Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ele deu a vida dele por você, para pagar um preço que você e eu não poderíamos e não podemos pagar. A salvação você não compra com dízimo, com oferta. Você não compra a salvação com boas obras. Você recebe pela graça, crendo em Jesus. É Jesus. Não é uma religião. É ser ligado novamente ao Pai. É Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Efésios 1,13 diz que no ato da tua conversão, de entrega, qual é a garantia de que de fato somos salvos? O Espírito Santo então vem e passa a habitar na tua vida. É o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, por conta da tua decisão e da tua escolha ao lado de Jesus. Vou te dar só mais um minutinho, nós estamos encerrando o nosso culto. Se você hoje quer entregar a vida a Jesus, dá um pulinho aqui na frente também. Já tem várias pessoas aqui, você pode ficar em pé no corredor. É um momento para você marcar. Fala assim: esse é o dia 22 de março, foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Reconcilie-se com Jesus. Talvez os traumas do passado, em outras igrejas, quem sabe até nessa, você se chateou com alguma coisa que foi feito, ou que deixaram de fazer, quem sabe até eu. Mas hoje você toma a decisão de liberar perdão. Reconcilie-se com Jesus e com a igreja de Jesus, e vamos juntos viver aquilo que Ele tem para você. Vou te dar mais um minuto e em seguida eu vou orar. Então, lá no fundo, onde você estiver, online, se manifeste. É um dia de salvação, é um dia de libertação. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão linda. Obrigado porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela transforma, ela nos impacta e derrama. Ela é derramada sobre nós como um óleo fresco. Pai, em nome de Jesus, há tantas pessoas aqui, online, na frente, com mãos levantadas. Pai, toca nestas vidas, nestas mãos, derrama bálsamo sobre estas cabeças. Pessoas que estão tomando a decisão de perdoar, tomando a decisão de receberem a cura, Senhor, neste momento, dos traumas do passado. Sejam elas libertas, liberadas, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Jesus, nós não conseguimos mensurar tudo que o Senhor passou para nos dar isso. Analisamos de uma forma tão superficial, Jesus, um pouco do Teu sofrimento hoje. Estamos nos aproximando da Páscoa, vamos assistir a encenações, mas tudo que fazemos não sequer se aproxima do que de fato aconteceu. A melhor forma que temos de sermos gratos é obedecer e viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Não presos a uma dor, não chorando por conta de traumas, de ofensas do passado, mas celebrando o que o Senhor conquistou para nós na cruz. No
ficar em casa triste porque estão falando mal de mim, mas olhar para frente e viver tudo aquilo que o Senhor tem de vida para nós. Eu faço essa decisão, eu faço essa escolha de não esmorecer. Seja o inimigo envergonhado, seja o inimigo repreendido, sejam as acusações contra a sua vida anuladas, sejam as estratégias satânicas contra a tua casa, a tua família desfeitas, em nome de Jesus. E a você que hoje entrega a tua vida a Jesus, bem-vindos à família. Sejam selados com o Espírito Santo. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Faça nova todas as coisas. Que você, ao retornar para casa hoje, volte leve. E quando o inimigo trouxer à sua memória as coisas do passado, você vai poder declarar dia 22 de março de 2026, eu deixei no altar de Deus, eu liberei perdão, eu não cobro mais. Pode vir à memória, mas não vai doer. O processo foi iniciado, o perdão já aconteceu, mas o processo da cura vai alcançar o seu máximo. Estou andando nessa direção. Em nome de Jesus, ligamos na terra, seja ligado no céu. Amém, família? Receba a bênção para uma semana mais que poderosa. Se você entregou sua vida a Jesus hoje, se reconciliou com Jesus hoje, nós queremos marcar este momento. Levanta a mão, pessoal, aquela turma ali, ó. Quando você estiver indo embora, ao invés de ir por aqui no lugar, você que entregou a vida a Jesus, saia por aqui, por essa saída. Mas antes passa que a gente quer dar um presente para vocês, para marcar esse momento, tá? Tem ali um devocional, eles querem abraçar vocês. E você coloca lá, ó, fica a dica, escreve na capa do devocional ali lá de dentro, ó, esse é o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Shalom do Abba te envolva, a você e a sua casa, em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês, fiquem na paz do Senhor.